pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Muito boa noite, Verúcia. Como vai você? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. De onde você fala? Nesse momento eu estou em Caxias do Sul. Caxias do Sul, né? E você está ligada a qual centro espírita? Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves é Rio de Janeiro? Não, é aqui no Rio Grande do Sul também. Ah, no Rio Grande do Sul? Ah, sim, que olha beleza. quanto casaco que eu tô. Pois é, aqui também está frio para nós, viu? Aqui em Minas. Eu estou em Juiz de Fora. Em Minas. É isso. O Centro Espírita Zilda Gama é de Sapucaia, Rio de Janeiro. Eu estou falando atualmente de Juiz de Fora. Nós agradecemos demais a sua disponibilidade em poder falar para nós essa noite, trazendo um tema de muita importância para a vida de todos nós, né? A vida e o nosso cotidiano, né? O nosso dia a dia, que é a importância da prece em nossa vida. Vamos, então, agradecer também a participação de todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama, que nos acompanham aí pela internet, e agradecendo também a espiritualidade amiga que nos permite esse trabalho que nos esclarece acerca da doutrina consoladora dos espíritos e da nossa vida, né, como um todo. E a gente está muito necessitado, né, de muito esclarecimento, principalmente nesses momentos que a gente tem passado aí nesse mundo de transição, né, com vários eventos de ordem mundial acontecendo no Brasil, no mundo, né? Então, a prece é realmente uma das melhores ferramentas que a gente tem à nossa disposição para alcançar aquilo que nós não conseguimos com nossas próprias mãos. Não é verdade? É verdade. Muito bem, Verúcia. Então, nós vamos pedir à espiritualidade amiga para você obter a intuição necessária para usar a palavra nesta noite, com certeza nos trazendo uma palestra de bastante conhecimento e reflexão. E com você, então, a palavra. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Boa noite a todos mais uma vez. Quero agradecer novamente o convite e iniciar já essa reflexão que nós vamos fazer juntos na noite de hoje sobre a importância e o valor da prece na nossa vida e o quanto nós esquecemos da importância dessa ferramenta de conexão com Deus que Jesus nos ensinou e nós também aprendemos e de uma forma inata acabamos tendo
como conexão. Acabamos vivendo a nossa vida no automatismo do dia a dia e esquecemos do quanto é importante essa religação com Deus através da prece. Acho que eu não estou conseguindo passar o slide. Bom, não tem problema. Não vou conseguir fazer com que vocês me acompanhem aqui, mas vou passando aqui nos meus e nós vamos conversando de uma forma mais tranquila também, sem apresentação, então. Então, qual que é o valor da prece na nossa vida, né? Todas as vezes que nós queremos, então, sair da nossa agitação, do nosso dia a dia, e nós queremos, então, adentrar esse santuário divino, que é a conexão com Deus, a prece é uma das grandes conexões que nós conseguimos fazer. Mas como nós oramos? O que significa orar? O que significa nós elevarmos uma prece a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos? E quais são os resultados que a prece pode trazer à nossa vida? Nós sabemos que orar é um verbo que veio da língua latina, né? E orar, que vem do orare, significa falar. Então, orar significa falar com Deus, nós conversarmos, termos um diálogo com o nosso Pai, com o nosso amigo Jesus, e, como disse anteriormente, com todos aqueles que estão já num patamar mais elevado do que nós e podem, de alguma forma, nos auxiliar através da intuição, através das suas bênçãos, das suas benesses, nos nossos momentos difíceis da vida. E como orar? Muitas vezes nós nos apegamos, né? Ou nós pensamos que nós precisamos de um lugar específico para fazer a nossa oração, que nós precisamos ir até o centro espírita, alguns até a igreja, ou alguns constroem um altar na sua casa, acendem velas, enfim. Sabemos que cada religião ou cada pessoa acaba criando muitas vezes os seus rituais. Mas nós esquecemos que Deus não precisa que nós façamos nada disso. Porque uma das características de Deus é que ele é onipresente. Então, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, inclusive aquelas que estão no nosso íntimo e que muitas vezes nem nós podemos compreender adequadamente aquele sentimento. Nós é que temos a necessidade de buscar a Deus. Deus é conosco o tempo todo. Nós estamos imersos, né, no pensamento de Deus quando pensamos que estamos imersos no fluido cósmico universal. E normalmente voltamos a Deus, a Jesus, aos benfeitores, em momentos em que estamos em desespero, em que estamos em aflição, em que estamos em dúvida, em algum tipo de sofrimento, do mais leve ao mais potente na nossa vida. Mas a prece, que é esse diálogo, essa conexão com a divindade, ela não precisa ser única e exclusivamente para pedir. A prece, como nós aprendemos, ela tem 3 objetivos, ou ela tem 3 finalidades, melhor assim dizendo, que é louvar, pedir e agradecer. Então, esse diálogo com Deus, ele tem que ser permanente. Nos momentos felizes, onde nós podemos agradecê-lo, nos momentos difíceis, onde nós podemos contar com o seu auxílio, e naqueles momentos de contemplação, como, por exemplo, quando nós visualizamos a sua obra, que é tão linda e que nos emociona, é o momento dessa conexão, desse diálogo, através do nosso louvor. Então, essas são as 3 finalidades que nós visualizamos ou vislumbramos através da prece. Louvando, então, né, enaltecendo os desígnios de Deus,
aceitando como ser supremo, entendendo que Deus é a inteligência suprema, criadora de todas as coisas, e admirando a sua obra. Então, recorrendo quando nós precisamos de equilíbrio, de luz para alguma coisa, e agradecendo. Agradecendo sempre aqueles momentos em que estamos alegres, em que estamos com nossa família, em que estamos com saúde, em que conseguimos sobrepujar algum obstáculo, alguma provação importante na nossa vida, e sentimos que a presença de Deus foi o nosso impulso maior para aquela conquista, pela nossa saúde, enfim, né, por todas as dádivas que nós temos na vida e por toda a força interior que nós temos também nos momentos de dificuldades. E é tão importante orar que Jesus, quando esteve no mundo entre nós, ele nos deu importantíssimas lições sobre a oração, sobre a prece. Ele nos disse, inclusive, isso está contido no seu evangelho, ele nos ensinou a orar, dizendo, né, que quando orardes, não façais como os hipócritas, que oram nos cantos das praças, no meio das ruas, para que sejam vistos pela multidão. Esses já obtiveram com isso o seu galardão. Então Jesus disse, né, quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto, uma vez que o Pai que vê tudo que se passa em secreto, vos atenderá. Então, olha aqui as lições que Jesus, né, nos ensinou, que nós não precisamos de plateia, nós não precisamos gritar, nós não precisamos de palavras bonitas ou rebuscadas, e nem de um ambiente específico. Mas nós precisamos, né, entrar para o nosso aposento, ou seja, estarmos em posição de oração, nos concentrarmos, entrarmos no momento de introspecção e conexão com Deus, para que realmente nós consigamos, através da nossa prece, ouvir a sua intuição, sentir as suas bênçãos, sentir o seu envolvimento, o seu calor, o seu encorajamento e tudo aquilo que nós pedimos. Então, aquele que faz da prece um espetáculo, como Jesus já disse, ele já teve ali o seu reconhecimento, né? Ele não precisa daquilo que de fato veio buscar. E onde que se encontra de fato, então, a verdadeira prece? Como nós devemos orar? Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 15, ele está escrito, né, que a prece, ela está onde? No nosso pensamento. O poder da prece está no nosso pensamento, que é o grande tradutor dos nossos sentimentos, né? Que por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Então, porque no nosso pensamento é onde está contido, de fato, o nosso pensamento, que é o mais íntimo dos nossos sentimentos. Então, a prece, como projeção do pensamento, é a partir desse pensamento que nós conseguimos estabelecer uma corrente fluídica, né, cuja intensidade vai depender do nosso teor vibratório, do quanto nós colocamos de fé, do quanto nós estamos vibrando naquela conexão elevada. Então, quando o nosso pensamento entra nessa conexão, o nosso pensamento se projeta, né? E através, então, dessa corrente fluídica, ela acaba fazendo essa expressão do nosso pensamento, que alcança, então, sempre a Deus, desde que seja, de fato, ditada verdadeiramente pelo nosso coração. Então, nós temos que ser sempre sinceros, profundos, e realmente, né, não mentir para nós mesmos a respeito daquilo que nós queremos. E através dessa conexão, deixar de lado, muitas vezes,
o nosso querer racional e permitir-nos sentir essa conexão para realmente entendermos o que realmente precisamos, porque a resposta nem sempre é aquela que nós gostaríamos. A resposta nem sempre é aquela que abre uma porta larga para que nós passemos. A resposta muitas vezes é aquela que vai nos levar à porta estreita, que é difícil de entrar, né? Então, que nós saibamos gerar essa conexão fluídica através dos nossos pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos, através da sua origem eletromagnética, ela naturalmente faz com que os nossos pensamentos alcancem, né? Tenham impulsionamento para chegar até onde nós desejamos, que é essa conexão com o superior. O hábito de orar, que também deve ser estabelecido na nossa vida, e esse orar com sentimento, esse orar com conexão real com Deus, com o Pai, com o nosso Mestre Jesus, ele é inestimável, porque ele tem o quê? O poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem? De quem ora. Então, quando nós oramos, nós criamos essa conexão e nós criamos essa elevação mental, né, através destas forças positivas, e nós nos envolvemos por ela. E ela nos fortalece nas questões morais e na nossa volta ao caminho reto, aquele que foi deixado por Cristo para que nós o seguíssemos. Então, todas as pessoas que oram, elas transformam-se, né, nesse foco irradiador de energias que beneficia a si próprio e todo o ambiente, né, todo o seu redor. Então, sempre que nós oramos genuinamente, nós nos encharcamos destas bênçãos, dessas vibrações amorosas com as quais nos conectamos, e também expandimos essas vibrações para os ambientes onde estamos imersos. Outro benefício da prece, que nós também bem sabemos, mas que vale lembrar, é a atração que nós exercemos através desse nosso pensamento, nessa nossa vibração mais alta, dessa conexão que nós conseguimos com os espíritos superiores, que certamente vem nos auxiliar com a sua intuição, com as suas energias benfazejas, que nos encorajam, nos fortalecem e muitas vezes nos curam daquele mal que nos faz, naquele momento, solicitar essa conexão, né? Quando a pessoa ora, quando nós oramos, nós espalhamos essas conexões mentais e atraímos aqueles que vibram nesta mesma sintonia. E quando vibramos alto, atraímos esses espíritos, então, que também se identificam com essas energias superiores. Nós temos que orar, então, como nós já vimos, resumindo mais uma vez, com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, confiantes de que estamos atraindo as benesses dos espíritos benfazejos através desta conexão divina, mas nós pedimos que nós temos que pedir, mas lembrando que muitos pedidos, eles requerem uma ação da nossa parte também. Muitas vezes nós fazemos pedidos, mas nós esquecemos do buscai e achareis. Nós esquecemos que nós precisamos fazer a nossa parte, que nós temos que orar com palavras, com pensamentos, mas nós precisamos ter iniciativa e ação. Então, pedir não é simplesmente não perseverar, né, em algo positivo que nós devemos fazer e esperar somente por um milagre. Porque a prece, ela não muda a natureza nem o curso das provações. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 663. O que vai mudar
é o nosso posicionamento, as nossas atitudes, as nossas ações diante desses obstáculos que fazem com que nós solicitemos o auxílio. Então, mais uma vez, lembrando das palavras de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrireis, e abrir-se-vos-á. Né? Então, a gente precisa orar, mas com iniciativa e ação, não simplesmente esperando que o milagre aconteça. Lembrar sempre que arar é orar. Como nós sabemos, né, que toda ocupação útil é trabalho aos olhos do Senhor, então todas as ações que nós fazemos no bem, então, né, essas coisas maravilhosas que nós já conseguimos executar, mesmo com as nossas dificuldades, tudo que nós realizamos em nome do bem, nós sabemos que também é visto aos olhos de Deus como uma prece. Tudo que nós fizemos em benefício das criaturas que conosco caminham e do mundo em que vivemos é um trabalho. E todo trabalho no bem é uma prece. Conforme também Allan Kardec descreveu no Livro dos Espíritos, na questão 661. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, lembrando, né, dessa questão que nós vimos anteriormente, orar com iniciativa e ação, orar e arar, ou seja, fazer a nossa parte, trabalhar no bem, lembrar das finalidades úteis da obra que nós estamos exercendo ou executando, melhor dizendo, aqui neste planeta, nesta encarnação. André Luiz, no seu livro Entre a Terra e o Céu, também nos auxilia a entender como devemos orar e como devemos nos posicionar e entender que qualquer pedido que fazemos, ele vai encontrar ressonância. E aqui ele nos alerta: qualquer pedido encontra ressonância. Ele diz: um pedido positivo é sempre uma prece, até mesmo quando não verbalizado. Um pedido maligno é uma invocação e, infelizmente, encontra retorno. Mas tanto um quanto o outro ligam quem pede com os que respondem ao pedido. Então, lembrando que o nosso pensamento aqui cria, né, essas ligações eletromagnéticas com aqueles que vibram na mesma sintonia, que nós possamos estar sempre, então, elevados através da prece e da oração, para mantermos sempre essas melhores conexões com aqueles que de fato nos auxiliam, e não aqueles que porventura desejam nos prejudicar. E por descuido nosso, nós nos conectamos então a essas entidades que desejam o nosso mal, o mal da humanidade, ou que nos usam como instrumento para afetar alguém que amamos, que é um desafeto seu. Então, lembrando, né, que toda conexão vai encontrar ressonância, que nós tenhamos sempre isso em mente. Emmanuel, no livro Pão Nosso, também sempre facilitando o nosso entendimento da doutrina espírita e alimentando essa nossa ligação com Jesus, com Deus, ele nos diz que a dádiva chegará, ou seja, aquilo que nós pedimos em oração, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então, aqui Emmanuel, né, nos diz que a dádiva chegará, mas nós precisamos aqui exercitar uma outra virtude que é a fé. Nós precisamos confiar, nós não podemos titubear na nossa confiança em Deus. Nós temos que ter fé que sim, a resposta que nós desejamos chegará até nós.
E vale lembrar mais uma vez que nem sempre é aquela mais fácil ou aquela que nós desejaríamos, mas é aquela que vem de Deus, que conhece as nossas reais necessidades mais do que nós mesmos. Então, que nós confiemos nas benesses que chegam ou nas respostas que vêm, né? E ter fé é guardar no coração essa luminosa certeza em Deus, como diz Emmanuel. Essa certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, né? Então, a fé é muito mais que isso, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E Kardec também nos auxilia, dizendo: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então aqui, né, essas duas frases, uma de Emmanuel e a segunda de Kardec, então, da importância de termos a fé com a paciência, né, sabendo que nós que compreendemos todas as coisas através das revelações espíritas, temos que entender que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, mas que o tempo de Deus está sempre correto. E se nós temos fé, mantemos essa conexão através da prece, das orações, as benesses que desejamos chegarão do jeito que deve ser. Então, seja lá o que for, né, que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes, como diz Marcos no seu Evangelho, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedireis. Então, foi lógico deduzir, né, que basta pedir para obter. E for injusto acusar a providência se não acede a toda a súplica que nós fizemos. Uma vez que a previdência sabe, melhor que nós, o que é para o nosso bem. Então, Deus procede como procede um pai criterioso, que muitas vezes recusa ao seu filho o que seja contrário aos seus interesses. Nós que somos pais, quem tem filhos sabe quantos desejos das nossas crianças, dos nossos filhos de todas as idades, nós não realizamos ou nós não concedemos, porque sabemos que vai ser maléfico naquele momento para ela, aquela condição, aquele pedido que ela muitas vezes nos faz. Mas como pais e responsáveis, nós mantemos a nossa posição firme, não é diferente com Deus, né? Que é sabedor de todas as coisas, onisciente, onipresente, né? Que é a perfeição. Então, em geral, a gente só enxerga o presente e esperamos respostas baseadas, das nossas preces baseadas única e exclusivamente nisso. Então, esquecemos muitas vezes que o sofrimento também tem utilidade, muitas vezes, para a nossa vida futura, porque estamos aqui num processo de expiação, de provas, e precisamos, então, desses períodos de sofrimento, muitas vezes por pedido nosso, inclusive, para que a nossa consciência se reabilite. Então, Deus muitas vezes deixa assim que nós soframos, como o cirurgião deixa, né, que o doente sofra das dores após a cirurgia, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo também no capítulo 27. Porque a cirurgia é sofrida, né, até que a gente tire os pontos, a gente não consegue muitas vezes nos movimentarmos, precisamos curativos, mas ela vai nos trazer de alguma forma a cura que precisamos. Então, o que Deus vai nos conceder sempre, se nós pedirmos, né, é coragem, confiança, paciência,
resiliência, resignação, isso Deus sempre vai nos conceder. Por mais difícil que seja o nosso pedido momentâneo. Isso Ele sempre vai nos fortalecer com estas suas benesses. Então, Ele também, muitas vezes, Ele vai nos conceder o quê? Meios de que nós resolvamos por nós mesmos as nossas dificuldades. Mediante ao quê? A ideias que nós temos. Muitas vezes a gente tem aquela intuição que, diante de problemas que pareciam tão difíceis de serem solucionados, dá aquele estalinho, como a gente fala, e como parecendo num passe de mágica, muitas vezes tudo se soluciona. Isso é a intervenção divina, que nos manda alguém, que nos intui, que nos traz uma ideia, um pensamento, e nós não reconhecemos, porque vai precisar do nosso esforço, e muitas vezes nós desejamos aquilo que outras religiões chamam de milagre. Então, Deus sempre assiste aqueles que ajudam a si mesmos, conforme ajuda-te e o céu te ajudará, dito por Jesus. Então, a gente muitas vezes espera muitas coisas como milagre e nós não queremos fazer a nossa parte. Mas o que importa, então, para nós irmos para a conclusão desta breve reflexão sobre esse tema, que é tão amplo que nós poderíamos ver, enxergar e estudar sobre tantos ângulos diferentes do que esses que eu trouxe hoje, com certeza, mas que nós estejamos sempre cientes de que a prece, sim, nos aproxima de Deus e das soluções que nós desejamos. E, mais uma vez, trazendo lições do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, onde está escrito, Mas que importa estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que daquelas 100. Então, aqui mais uma lição para nós. Não importa multidões orando, muitas vezes importa a força de cada um na oração. Claro que quanto mais pessoas orando, com esta fé, com esta confiança, com esta amorosidade nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, nós sabemos que muito mais longe se irradiarão as benesses, desta onda de energias positivas, de energias amorosas que nós conseguiremos através disso. Mas sabemos também que sempre que oramos, mesmo que solitários, nós temos o alcance também aquilo que desejamos. Então, Allan Kardec, sempre na sua sabedoria, nos traz, que a prece, ela é recomendada por todos os espíritos benfazejos. E renunciar a prece, a oração, a essa ferramenta maravilhosa que nós temos na nossa vida, como auxílio nessa nossa trajetória, renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus, é rejeitar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que se poderia fazer. Então, encerrando hoje e desejando a todos nós a paz e a luz do Cristo, eu desejo que nós estejamos mais conscientes e relembremos da importância da prece em nossa vida, de estarmos conectados com Deus, com Jesus e recebermos amorosamente a resposta que necessitamos, porque a cura nem sempre é tão rápida quanto nós desejamos, mas ela chegará. Muito obrigada pela atenção de todos. Nós aqui te agradecemos, Velúcia, pelo estudo que você trouxe
para nós essa noite, de muita importância, e esperamos poder contar com você novamente em outra oportunidade. Tá ok? Com certeza, é um prazer. Muito bem. Ok, muito obrigado. Então, meus amigos, irmãos e irmãs, fechando nossos olhos e elevando o íntimo de nossas almas em prece ao mais alto, primeiramente agradecendo a Deus, Pai de infinita bondade, ter nos permitido colher os ensinamentos desta noite para o benefício nosso e o nosso progresso espiritual. E ao Mestre amado, Jesus, pedimos, Senhor, humildemente, que onde nossas fracas mãos não puderem alcançar, que estenda suas mãos benevolentes e de misericórdia em favor de todos aqueles que sofrem, seja pela dor, pela doença, pela fome, pela solidão, para que possamos, Senhor, seguirmos em melhores condições rumo ao progresso coletivo. Agradecemos também a espiritualidade amiga e pedimos a iluminação dos nossos caminhos para que possamos, de forma segura, caminharmos em direção ao mais alto. Obrigado, Senhor, por tudo que nos tem dado. Obrigado, que assim seja. Muito obrigado a todos os nossos amigos, esperando novamente contar com vocês na próxima segunda-feira. Muito boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, Verúcia. Boa noite. Obrigada eu. Boa noite. Audio Jungle.